irmãos, a paz do Senhor. Amém? Graças a Deus. Irmãos, tenham um pouco de paciência que eu vou me ajeitando aqui. Aproveitando que você está de pé, eu gostaria, antes de fazer menção da palavra de Deus, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, concernente o nosso seminário que teremos aqui na cidade de Sara, dos dias 21 a 23 de setembro. E esse seminário não é somente para obreiros. O logo do nosso seminário é Seminário Teológico para Obreiros. Mas ele estende-se a toda a igreja, a todos os membros congregados, aqueles que queiram aprender um pouco mais a palavra de Deus. Estará entre nós para ministrar a palavra do Senhor no culto de abertura, na sexta-feira, dia 21, o nosso pastor-presidente da CIADESCP, pastor Newton dos Santos. E no sábado, a nossa palestra vai iniciar às 14 horas. Nós teremos 2 palestras no período da tarde do sábado, e estendendo as palestras à noite, mais 2. E no domingo pela manhã, nós teremos, finalizando o nosso seminário com 2 palestras, e teremos um culto de ação de graças à noite do dia 23, estará ministrando nas palestras. O pastor Newton, ele estará falando no culto de abertura, será um culto, e as palestras, os ministrantes é o pastor Joel Paulino de Palmas, Paraná, e o pastor Alain Brizotti de Goiânia, Goiás. Nós teremos certificados, material didático, nós teremos um coffee break entre o final da palestra da tarde, para os irmãos que moram longe não precisarem ir em casa para ficar no culto à noite, nas palestras, e vai ser uma bênção de Deus. Para auxiliar o pastor Joabe aqui na congregação, sabido dos seus compromissos, nós pedimos auxílio para 2 obreiros da igreja local, e estará nos auxiliando, tocante às inscrições, o diácono irmão Jorge. Onde está o irmão Jorge? Isso, Jorginho, está ali. E também o auxiliar irmão Robson. Não vi o Robson hoje aqui, mas tanto o irmão Jorge como o Robson estará responsável para fazer as inscrições. Então, maiores informações sobre este seminário, o irmão Jorginho estará esclarecendo a todos vocês. Há um pedido do nosso pastor para que todos os obreiros, auxiliar, diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores, líderes de departamentos, para não ficar de fora. Vai ser uma bênção de Deus. Acredito que será um mover de Deus aqui. Nós teremos momentos, e eu não tenho dúvida sobre isto, que nós teremos um mover do Espírito Santo e também muita palavra de sabedoria. Nós escolhemos a dedo, no meio de tantos mestres, para nos ensinar neste seminário. Amém, meus amados? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 13. Livro de Gênesis, capítulo 13. Também quero parabenizar o pastor Joabe pela sua data natalícia. Deus abençoe, em nome de Jesus. Bom estar aqui com o nosso pastor presidente. Saber que estamos sendo assistido e pastoreado pelo pastor Cirso nos traz uma segurança, tanto ministerial como família. Meus irmãos, o tema é livre, o pastor Joabe não nos passou um tema específico, disse que era um culto da família. Então, a minha mensagem de hoje é uma mensagem de prevenção, ok? Então, o que nós iremos falar hoje será uma palavra de prevenção, com muito temor a Deus e com a segurança que eu estou aqui direcionado pelo Espírito Santo de Deus, e com
muita humildade, eu gostaria de trazer uma palavra de prevenção à igreja nessa noite. Vamos ler a partir do verso de número 5, capítulo 13, vamos ler o verso 5, vamos ler até o verso de número 13. Todos acharam? Fica fácil, né? E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, gados e tendas. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Precisamos nos separar. Assim, se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, irei para a esquerda. Levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, como era o jardim do Senhor, e como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu para o oriente, e apartaram-se assim um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Amém, amados? Senta por bondade em nome de Jesus. Ministrar aqui na sede é sempre um desafio para mim. Acredito que é pelo peso da retaguarda. Então, nós não estamos acostumados a ministrar em uma igreja com tantos homens qualificados, então a gente fica meio perdido. Mas eu vou naquela proposta de sempre. Eu engato uma primeira aqui e vou embora. E se lá na frente eu encontrar uma planície, eu puxo uma segunda, uma terceira, mas a proposta é uma conversa mesmo. Meus irmãos, Deus chamou a Abraão para um propósito, no capítulo de número 12. E este propósito era para que em Abraão todas as famílias da terra fossem prósperas. O ponto de contato da prosperidade das famílias futuras, principalmente Israel, é Abraão. E Deus chama Abraão para uma terra na qual ele não conhecia. E a Bíblia diz que ele levou consigo o seu sobrinho chamado Ló. Nós não entraremos no mérito aqui, discutindo o assunto se Abraão era responsável pelo seu sobrinho ou não. Não é esse o propósito. Mas a palavra de Deus diz que Abraão, ele leva consigo o seu sobrinho. Porém, lendo o capítulo de número 12 e o capítulo de número 13, Ló não tinha o mesmo propósito que Abraão. Ló não tinha o mesmo contato com Deus como tinha o seu tio Abraão. Nós vamos ver a peregrinação de Abraão, e você vai ver no capítulo 12, a partir do verso de número 5, que Abraão, onde ele chegava, ele armava a sua tenda, assim aconteceu em Siquém, e armando a sua tenda, ele também levantava um altar de adoração, um altar de holocausto ao Senhor, ou seja, ele consultava a Deus. Saindo de Siquém, ele vai se direcionar a uma cidade
chamado Betel, próximo à cidade de Ai. Em Ai ele edifica a sua tenda, e em Betel ele também levanta um altar ao Senhor. Vai ter um incidente que ele desce por causa das secas nessa região, ele vai descer ao Egito, não consultando ao Senhor, mas ele toma como exemplo aquela falha, e quando ele sai do Egito, ele retorna lá no início, onde ele esteve, e edifica novamente um altar em Betel. Você não vai ver essas características e nem esse empenho de Ló para com Deus. A única vez que a Bíblia vai falar que Ló orou ao Senhor, mesmo a Bíblia dizendo que Ló era justo, a única vez que a Bíblia vai dizer que Ló buscou o Senhor foi a menção do capítulo de número 19, o verso 13, quando o anjo chegou até Sodoma e Gomorra e disse: o Senhor tem ouvido a sua oração. Essa é a única vez que você vai ver Ló mencionando Deus no seu contexto de vida. Mas é interessante que as bênçãos de Abraão atingiu a vida de Ló. É interessante que as promessas de Deus na vida deste homem, desse patriarca, era tão abrangente que afetou todos que estavam em sua volta. Abraão se enriqueceu, Ló também, mesmo não tendo a mesma comunhão com Deus como tinha Abraão. Abraão prosperou, Ló também. Por quê? Porque a bênção que estava sobre a vida de Abraão, ela estendia sobre a sua posteridade, sobre a sua prole, sobre a sua família. Aí você me pergunta, pastor, eu não sei como acontece essa situação. Lá na minha casa, o meu filho debocha da minha fé. O meu filho é incrédulo. Porém, Deus tem abençoado ele de uma forma tão grande que não tem como explicar. É por causa de você. É por causa das bênçãos de Deus que está sobre a sua vida. Quem sabe lá na sua casa, o seu esposo, a sua esposa, não professa a mesma fé que você, porém, você está vendo as bênçãos, as benécias de Deus sobre a vida dele, aí você pergunta, como? Por causa de você. Porque as bênçãos de Deus, ela estende-se à nossa família. Mas escuta, vai ter um dia que a prosperidade de Deus vai dividir os dois. Eles eram nômades, Abraão com muitas ovelhas, com rebanhos, com seus servos, Ló da mesma forma, com suas muitas ovelhas, com seus rebanhos, com seus servos. E eles são nômades e os pastores estão peregrinando a terra atrás de mantimento para os seus animais. E quando eles encontram um lugar para o mantimento, os pastores brigam por espaço. Não tinha terra, não tinha alimento para a prosperidade dos dois. E Abraão, vendo que aquilo estava saindo do seu controle, ele mesmo com direito de escolha chama Ló e disse: meu filho, irmãos somos. Não tem como nós vivermos junto. Se você escolher a direita, irei eu para a esquerda. E se escolher você a esquerda, irei eu para a direita. Então escolhe, eu vou dar o direito para você escolher o lugar aonde você vai habitar. Porque os nossos pastores estão brigando.
É interessante que você não vai ver Abraão brigando aqui por uma terra fértil. Quem tem as promessas de Deus sobre a sua vida, não é o lugar, é você, entende? A prosperidade não está qualificada somente ao lugar físico, está relacionado a você. As bênçãos de Deus acompanham os seus filhos. Então, onde você chegar, as bênçãos de Deus vai chegar também. Então, não é o lugar. Fica tranquilo, fica onde Deus te colocou. Você não precisa mudar de país. Você não precisa mudar do estado. Você não precisa ir embora da sua casa. Você precisa colocar no coração que as bênçãos de Deus não dependem somente do lugar, mas depende unicamente das mãos de Deus. Deus chamou a atenção de Ageu e disse: Ageu, escuta, eles estavam trabalhando 14 anos. 14 anos trabalhando na terra, e o contexto era, eles trabalhavam, mas não viviam daquilo que trabalhava, porque colocava o seu salário em um saco furado. Vestiam, mas não se aqueciam. E Deus chama a atenção de Ageu dizendo: fala para o meu povo que eu sou o dono do ouro e da prata. Ou seja, a prosperidade para a sua vida não está relacionada somente ao seu trabalho, mas está relacionada a uma fidelidade com Deus. Ele é o dono do ouro e da prata. É Ele que traz essa liberalidade sobre os seus filhos. E a Bíblia diz que Ló, então, vendo as campinas do Jordão, o verso de número 10, eu acredito que o autor desse livro, ele relatou na visão de Ló, nas palavras de Ló. Ele viu aquelas campinas, as campinas do Jordão, e na visão de Ló, aquelas campinas era como o jardim do Senhor. Era um oásis. Era como a crescente fértil do Egito. E Ló, quando olhou para as campinas, ele pensou consigo: aquilo dali é o cenário próprio, único, para eu me enriquecer mais. Se Ló, na sua perspectiva, estava entrando nas campinas entre Sodoma e Gomorra, rico, na sua visão, ele iria enriquecer muito mais. Tinha muito mantimentos para os seus animais, e com isto, mais renda, mais leite, mais produtividade. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. E o meu tema é escolhas erradas, futuro comprometido. Vamos lá? É didático, é só para você memorizar. Escolhas erradas, futuro comprometido. Vamos lá? Após mim, escolhas erradas, futuro comprometido. Mais uma vez, escolhas erradas, futuro comprometido. Terceira e última, não te incomodo mais, vamos lá? Forte. Faço uma pergunta, você não precisa responder. Ló foi para Sodoma obrigado? Não. Ele foi por escolha própria. Primeira lição que eu aprendo aqui: ninguém tem poder absoluto sobre as minhas escolhas. Ninguém. O seu pai não tem poder absoluto sobre as suas escolhas.
A sua mãe não tem poder absoluto sobre as suas escolhas. O seu esposo não tem poder absoluto sobre as suas escolhas. A sua esposa não tem. O seu pastor não tem. Na verdade, nem Deus tem poder absoluto sobre as suas escolhas. Deus lhe deu o livre-arbítrio. Eu vou onde quero. Eu faço o que quero. Porém, a minha vida sempre estará atrelada às minhas escolhas. Ninguém tem poder absoluto sobre ela. Mas eu não posso esquecer que a minha vida sempre estará atrelada sobre as minhas escolhas. Este é o primeiro ponto. Eu tenho que entender que tudo aquilo que eu semear, eu vou colher. Em Gálatas, no capítulo 6, e o verso 7, Paulo ele diz à igreja: não vos enganeis, Deus não se deixe escarnecer, pois tudo que o homem semear, isto também ceifará. Ninguém tem poder absoluto sobre as minhas escolhas. Porém, a minha vida vai estar atrelada a elas. Você está vivendo o dia de hoje, o que você escolheu no dia de ontem. O que você está vivendo hoje foi escolha dos dias de ontem. É escolhas. É decisão. Acertada ou errada, é decisão tomada e você está vivendo hoje. O problema de Ló, eu repito aqui que a minha palavra é preventiva, com muito temor. O problema de Ló foi que ele viu as campinas somente com seus olhos físicos. Ló, ele observou aquela campina toda bem regada, como um oásis, o jardim do Senhor, como o Éden. E ele disse: aqui é o lugar onde eu quero envelhecer, eu quero crescer mais e mais financeiramente. O problema é que ele só olhou com seus olhos físicos e não com seus olhos espirituais. E aqui eu começo a falar. É um perigo quando nós cristãos analisamos tudo somente com os olhos físicos. Cuida, porque muitas das vezes aquilo que você está vendo não é de fato. Não é de fato. Nem tudo que parece ser, é. Eu estou no capítulo 38 de Gênesis, e eu estou pensando aqui em um dos filhos de Jacó, chamado Judá. Judá, ele tomou uma decisão na sua vida, e ele saiu do contexto familiar, religioso da época. Ele quis romper toda a cultura dos seus pais. E diz a Bíblia que ele desceu à casa de um homem adulamita chamado Ira. Escolhas. Chegando na casa deste adulamita, ele encontrou um homem chamado Sua. E ele entrou a sua filha, ou seja, ele pegou por mulher e casou com ela. Eu estou falando aqui que nem tudo que parece ser, de fato é. Quando nós olhamos somente com os olhos físicos algumas situações, é perigoso nós sermos arrebatados por ela. E diz a Bíblia que Judá, ele toma por mulher essa jovem, e desse relacionamento nasce 3 filhos. E diz a Bíblia que ele, dando continuidade à sua vida, o seu filho mais velho, chamado
toma uma idade para se casar, ele desce novamente à cidade dos Adulamitas e pega uma moça chamada Tamar para casar com seu filho. E diz a Bíblia que os dois casam. E a Bíblia diz que filho de Judá, era mau aos olhos do Senhor e Deus o mata. Mas ele está relacionado aqui a um contexto chamado levirato. Essa família está no contexto dos leviratos, ou seja, uma lei, onde diz que se uma pessoa casada chegasse a morrer, não gerando filhos, a pessoa mais próximo dessa pessoa morta tinha que casar com a viúva, e o primeiro filho que eles gerassem tinha que ser em nome daquele viúvo, para que a sua posteridade, a sua história não terminasse. E diz a Bíblia que Judá entrega o seu filho do meio, chamado Onã, para essa moça chamada Tamar, e ele descobre isto, se enfurece, não aceita, e Deus também mata Onã. O seu filho mais novo, chamado Selá, não tem idade para casar, ele chama a sua nora e disse: vai para a casa dos seus pais, fica lá com roupa de viuvez, até o meu filho Selá ter idade para casar, e eu vou e busco você, e você casa com ele. E diz a Bíblia que esse menino cresceu. Judá não desceu na casa dos pais de Tamar para pegá-la como esposa do seu filho. E diz a Bíblia que nesse contexto a sua esposa morre, e ele desce a uma cidade chamada Tímina para tosquear ovelha. E eu estou dizendo aqui que nem tudo aquilo que você enxerga de fato é. Amém? Os irmãos estão comigo? Diz a Bíblia que Judá está tosqueando ovelha na cidade dos Adulamitas. Alguém chega para a sua nora e disse: olha, o seu sogro está em Tímina tosqueando ovelha. E ela, sabendo que ele não tinha, que o seu filho mais novo já tinha idade para casar, e ele não foi buscá-la, e ela estava amarrado ou ligado a esta família pela lei do levirato, e se ela casasse com outro, era adultério. Ela tira a roupa de viuvez, coloca uma roupa de prostituta, coloca um véu sobre o seu rosto e vai para as portas das cidades, e ali ela encontra o seu sogro chamado Judá. Judá, não sabendo que era a sua nora, e logo lança-lhe uma proposta, dizendo: deita-te comigo. E ela olha para ele e diz: o que você vai me dar em troca? Eu te daria um cabrito do meu rebanho. Mas ele não tinha cabrito ali. E ela olha para ele e diz: então me dá um quinhão. Me dá uma garantia que você vai trazer um cabrito para mim. E ele disse: o que eu tenho para lhe dar? Eu não tenho nada. Ela disse: você tem. Você tem o seu cajado, o seu lenço e o seu selo. Dá o seu cajado, o seu lenço e o seu selo, como garantia que você vai trazer para mim um cabrito. E assim ele fez, entregando o seu cajado, o seu lenço e o seu selo para aquela mulher. E ele vai embora. No outro dia chama o seu amigo adulamita, e disse: olha, lá na porta da cidade tem uma prostituta assim, assim. Ela está com o meu cajado, com o meu lenço e com o meu selo. Você vai lá, entrega esse cabrito a ela, pega o meu selo, o meu cajado e o meu lenço e traz para mim. E assim esse rapaz fez. Chegando à porta da cidade, não viu ninguém, não tinha prostituta nenhuma. Foi aos homens da cidade, eles disseram: aqui não tem prostituta nenhuma. E ele retorna a Judá e disse: lá não tem ninguém. Passa-se 3 meses. E eu quero dizer aqui, nós não vamos entrar no contexto, que cajado, lenço e selo é a marca de identificação de um homem honrado. Só homem honrado tinha um cajado, um lenço e um selo. E ele empenhorou tudo aquilo
por um certo prazer momentâneo, achando que aquilo que ele estava vendo era o certo. Passa-se 3 meses, alguém chega a ele dizendo: sabe a sua nora? Sim, Tamar, ela está na casa do pai, ela está grávida. Ele se enfurece, olha para os homens e disse: ela é digna de morte, tira ela para a cidade. Tamanha era a fúria, porque as mulheres que adulteravam eram mortas apedrejadas. Ele disse: nós vamos atear fogo nela. Tamanha fúria. E quando ela está à praça da cidade junto aos homens, ela pede uma palavra e disse: antes de morrer eu quero dizer uma coisa, porque o filho na qual eu estou gerando, o pai é dono deste lenço, desse cajado e desse selo. Judá então cai em si dizendo: ela é melhor que eu. Em outras palavras, ele enxerga a besteira que fez. Eu quero dizer para você que nem tudo aquilo que nós estamos vendo de fato, e quando nós analisamos tudo com os olhos físicos, é um perigo. É um perigo. É um perigo. Ló, ele viu as campinas do Jordão, e para ele aquilo era o jardim do Senhor. Passando-se o tempo, Ló se deparou com a realidade de Sodoma e Gomorra. As campinas eram faixadas, os jardins eram de mentira. Satanás fez um pano de fundo para Ló e atraiu Ló com aquilo que ele estava vendo com seus olhos carnais. Repito que esta mensagem é preventiva. Às vezes Satanás está fazendo pano de fundo e está atraindo pessoas. Mas as campinas eram faixadas, eram de mentira. Agora a realidade estava dentro de Sodoma e ele estava inserido neste contexto. E a Bíblia diz: eles eram maus aos olhos do Senhor. Muitas das vezes nós nos iludimos com o que vimos, mas com o passar do tempo o cenário vai mudando e muitas das vezes não dá para voltar atrás. Aí só resta colocar as mãos na cabeça e pensar: meu Deus, como eu fui cair nisto. Amém. Amém. Como eu fui cair nesta armadilha. Não tinha outra solução para Ló, a não ser clamar ao Deus do seu tio Abraão. E no verso de número 13 do capítulo 19, você vai ver um anjo chegando até Sodoma e Gomorra e olhando para Ló, dizendo: pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem chegado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-los. Agora Ló não tinha mais o que fazer a não ser clamar ao nome do Deus do seu tio. Deus de Abraão, me socorre. A oração é interessante isso, irmãos, que no capítulo 19, o verso 22, dá para entender que o anjo do Senhor pega nas mãos de Ló e olha para ele e diz: escapa por ali, ó. Foge por ali, Ló. E parece que Ló se atrapalhou, se atrasou, e parece que o anjo do Senhor pega Ló pela mão e puxa com rapidez e disse: homem, escapa-te pela tua alma.
Que esta mensagem venha a ser a mão de Deus pegando sobre as suas mãos e te puxando, dizendo: escapa-te pela tua alma. Você não está vendo que isto é um laço de Satanás para destruir a tua casa? Que esta mensagem venha a ser uma mensagem da parte de Deus para o seu coração, que Deus possa pegar nas tuas mãos e te puxar com rapidez. Dê ouvido à voz do Espírito Santo, a tua família está no jogo. A oração de Ló foi ouvida. Mas as consequências de suas escolhas foram catastróficas. Lembrando a você, escolhas erradas, futuro comprometido. A oração de Ló foi ouvida, mas as suas consequências foram catastróficas. E voltamos ao texto que lemos. Qual foi o motivo que levou à separação dos dois? O motivo foi briga entre os pastores, mas o real motivo foi o seu enriquecimento. A terra não comportava mais os dois. Eles se separaram porque eles eram ricos. É interessante que a escolha de Ló trouxe a primeira consequência, e isso está no capítulo 19, o verso 15 ao 17, e nós vamos ver que ele entrou rico, com uma promessa de ficar mais rico, mas quando ele entrou em Sodoma, quando ele saiu, ele teve que sair como se fosse fugido, como diz aí fora, com uma mão atrás e outra na frente. Ele entrou rico, com a promessa, com a visão de ficar mais rico, mas as suas escolhas levou ele a perder tudo aquilo que ele adquiriu com a bênção de Deus sobre a vida do seu tio. Ele perdeu toda a sua fazenda. E eu quero chamar a atenção de você sobre os seus negócios. Consulte a Deus antes de negociar aquilo que Ele lhe deu. Porque se você for prejudicado, não está somente você, a sua família está no jogo. Escolhas erradas, futuro comprometido. A segunda perda de Jó está no verso 26 do capítulo 19. A sua esposa ficou. Ela se tornou uma estátua de sal. A segunda perda foi o seu casamento. Ele entrou com a família, agora está saindo sem os seus bens e sem a sua esposa. Escolhas erradas, futuro comprometido. Amém? Os irmãos ficam quietos, às vezes eu fico analisando aqui. E a terceira perda de Ló, e para mim essa foi uma das piores. Ele está na montanha com as suas duas filhas. Fica de pé. Nós vamos encerrar. Lá de cima, Sodoma lá embaixo. Ló tem duas filhas. Ele olha lá de cima juntamente com as suas duas filhas e só vê cinzas, fumaça, fogo, enxofre. Sodoma e Gomorra não existe mais.
Mas ele conseguiu tirar suas filhas de Sodoma e Gomorra. Mas os costumes dos sodomitas estavam no coração das suas filhas. Ele conseguiu tirar as duas de Sodoma, mas não conseguiu tirar Sodoma das duas. Escolhas erradas, futuro comprometido. Agora as duas, vendo que o pai está velho, elas olham uma para a outra e dizem: o que nós vamos fazer? A nossa mãe não existe mais. Então uma tem um pensamento, e isso era pensamentos de sodomitas: incesto, promiscuidade. Isto elas aprenderam lá dentro. Lá dentro. Haja visto que elas foram com a instrução dos seus pais. E agora no final da vida, Ló está experimentando um gosto amargo da sua decisão. E elas embebedam seu pai e deita-se com ele. Começando pela mais velha e no outro dia a mais nova. E desta relação de incesto nasce 2 filhos. Eu estou dizendo aqui que as nossas escolhas comprometem o nosso futuro. Se você não tem temor de Deus para isto, olhe para os teus filhos. As suas escolhas vão afetá-los. E ela está gerando 2 filhos, um em cada barriga. Nascem esses meninos. Um coloca o nome de Moabe, outro de Amon. Moabe e Amon, filhos netos de Ló, filhos de incesto. Esses meninos crescem longe do Deus do seu tio Abraão. E a Bíblia diz que eles se tornam homens de Belial. Esses 2 moços casam e geram filhos, e desses filhos geram 2 tribos, 2 nações. Uma nação chamada Moabita e outro a nação dos Amonitas. E lá na frente, Deus chama Moisés. Israel está no deserto. Em Deuteronômio 23, o verso 3, Deus chama Moisés e disse: Moisés, vem aqui. Eu estou proibindo vocês se relacionarem com os amonitas e com os moabitas. Eles estão proibidos de entrar na Assembleia dos Santos, porque eu tenho o amaldiçoado. Eu não tenho aliança com eles. E se nós parar para pensarmos, tudo isto poderia ser evitado se Ló consultasse a Deus antes de sair debaixo da proteção do seu tio Abraão. Eu estou debaixo de um temor de Deus aqui. Eu estou debaixo de um temor, a minha carne treme. E eu vim aqui como um profeta de Deus para a sua vida. Deus está lhe dando uma chance. Deus está lhe dando uma oportunidade. Ayassuri calabachandarabagai. Ayassuri calabacheri amaste conderemanai. As tuas escolhas vão afetar os teus filhos.
As tuas escolhas vão afetar o seu relacionamento conjugal. As suas escolhas vão afetar as suas finanças. Então, se você escolher errado, saiba que o seu futuro está comprometido. Nós vamos orar com as famílias. Se você quiser pegar nas mãos do seu esposo, dos seus filhos e virem aqui à frente, faça isso, vem cá. Vem cá, porque eu quero ministrar algo ao seu coração. Pega os seus filhos, o seu esposo, a sua esposa e diz: vem cá, vem cá, vem cá. Aleluia. 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 Amém, amém, amém. É preventiva, essa mensagem é preventiva. É para Deus nos alertar, nosso pastor. Às vezes a gente fica culpando o diabo. O trabalho do diabo é matar, roubar e destruir, gente. Sempre foi. Aí a gente dá ênfase para ele. Sabe por quê, irmão, pastor Lucas? É porque nós não cuidamos da nossa prole como Deus manda nós cuidar. Olha aqui, olha aqui, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Filhos, é filha? Filhos. Filhos. Cadê a Sara? Ah, linda Sara está aí. Filhos. Filhos. Filhos é herança. É herança. Salmo 127, o verso 3 diz que filhos é herança. Porém, nós precisamos analisar a herança não no nosso contexto cultural. Nós precisamos analisar o que é herança no contexto judaico. E quando o salmista diz que filhos é herança, ele está falando de uma herança de terra. De terra. Ele está usando o mesmo termo da herança da terra. Terra prometida. E ele diz: filhos é herança. Porém, lembra do capítulo 21 de 1 Reis, quando Acabe tentou comprar a herança de Nabote, ele disse: eu não posso vender. Por quê? Porque é herança. Não se negocia herança. Não se negocia herança. E eu vou dizer para você por quê. Porque Israel não era dono da terra. Deus chama Moisés e diz: eu vou te colocar em uma terra que mana leite e mel. Porém, essa terra vocês não venderão. Vocês vão ficar nela perpetuamente, mas essa terra é minha, não é de vocês. Vocês não poderão trocar, negociar, vender a herança, porque ela é minha perpetuamente. Filhos, é herança. Você é mordomo. Você está cuidando daquilo que não é seu. Você está cuidando daquilo que é de Deus. Filhos é de Deus. Filhos é de Deus. Outra coisa, filhos não vêm somente pela relação do esposo com a esposa. Quem dá filhos é Deus. Quem dá filhos ao casal é Deus. Se não fosse Deus, você não veria mulheres na Bíblia chorando, pedindo: Senhor, dai-me filhos. É Deus que abre a madre da mulher e dá este presente a você, para você cuidar. Filhos, é Deus quem dá. Você não tem o direito de negociar o futuro dos seus filhos com escolhas erradas da sua parte. Deus está chamando a nossa atenção, porque meu Deus, meu Deus, um dia Deus irá cobrar de nós. Um dia Deus irá cobrar de nós. Silvio, cadê o teu filho? Senhor, eu não sei. Eu não sei. Você era responsável por ele, Silvio. Um dia Deus irá cobrar de nós. Ah, é para ter medo mesmo. É para pensar duas vezes.
Ah, meu Deus do céu, em 5 minutos eu encerro aqui, meu pastor, mas eu preciso falar isto. Deus tratava com o povo de Israel como servos. Deus nunca tratou Israel na antiga aliança como filhos, como servos, e alguns como Abraão, amigo. Quem trouxe o contexto para Israel e aproximou-se Deus do seu povo foi Jesus, dizendo: olha, Deus não é só o seu Senhor, Deus é Pai. É Pai. Quando entrares no teu quarto, fecha a porta, e em secreto você vai falar com o seu que estás no céu. É legal isso. Isso daqui é maneiro. Deus é meu Pai. Porém, agora eu preciso entender que dentro da minha casa eu estou representando Deus para o meu filho, e as minhas atitudes vão levá-los a adorar a Deus como Pai ou não. Aí você olha muitos filhos de crentes que amam a Deus como Senhor, querem ir para o céu, mas tem medo de ter um relacionamento íntimo com Deus como Pai. Por quê? Por causa do relacionamento que eles tiveram com seu pai dentro de casa. Vamos orar, vamos orar. Feche os teus olhos. Vamos orar, vamos orar. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Quem sabe o seu filho não está aqui com você. Quem sabe o seu marido, a sua esposa não está aqui com você, e isso está ferindo o seu coração. Coloca diante de Deus agora. Deus irá abençoar a sua vida, e através da sua vida eles vão ser resgatados novamente. E se a igreja entendeu isso, levante a sua mão e adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus, adore. Levante a sua mão e agradeça a Deus pela sua família, pelo seu filho, pela sua esposa, pelo seu marido, pela sua casa, pela sua prole. Feche os teus olhos e adore a Deus. Tu és digno de toda honra, Senhor. Tu és digno de toda glória. Isto, meu amado, adore a Deus. O bem maior que você tem está ao seu lado, da sua família. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, com abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Aleluia. Nós vamos orar neste momento, pedir a bênção de Deus sobre cada família, cada pai, cada mãe, cada filho. Creio que Deus está falando a muitos corações aqui nesta oportunidade. Não faça nada sem orar a Deus. Não tome decisão. Às vezes nós tomamos decisões e aí apanhamos. Eu já ouvi alguém dizer assim: não, eu sou dono do meu nariz. Não é não. Pode até ser, mas depois tem consequências. E aí não adianta querer voltar atrás. Tem um arrependimento, pode alcançar o milagre, mas a perda já está feita. Vamos cuidar, porque nós somos filhos de Deus. Oremos. Deus Pai Todo-Poderoso,
em nome de Jesus, o teu Filho. Oramos neste momento, Senhor, pelas famílias da tua igreja. A tua palavra foi pregada nesta noite, Senhor. Creio que a mesma tem encontrado guarida em muitos corações aqui, também nos que estão ouvindo pela Web TV, acompanhando pela internet, Senhor. Eu peço a tua bênção sobre a vida de todos. Nesta noite, o culto intitulado Culto da Família, vem abençoar as famílias, Senhor. Todos que ouviram e receberam a tua palavra de bom grado. Senhor, opera pelo teu Espírito sobre cada vida, colocando temor, sabedoria, discernimento, para que todas as coisas sejam apresentadas a ti, Senhor, e que o teu Espírito possa nos dar a coordenação, a direção, a visão ampla, o discernimento, para que possamos continuar sendo abençoados na terra, até o dia da eternidade, conforme é o propósito divino de abençoar todas as famílias dos teus filhos, dos que te servem. Eterno Deus, a nossa oração neste momento, dá vitória, Senhor. Continua falando com cada família, cada coração, Senhor. É o nosso pedido neste momento, a nossa oração, crendo que tu és o nosso Deus e que os nossos filhos são herança do Senhor, e que nós, os pais, somos sacerdote dos lares. Deus eterno, em nome de Jesus, oramos pedindo a bênção, proteção divina às famílias que te servem, as famílias da tua igreja, as famílias do nosso campo, as famílias desta cidade, Senhor. É o nosso pedido, a nossa oração, em nome de Jesus, em nome de Jesus.